paz do Senhor, meus irmãos, minha irmã, meu irmão. Você chegou aqui em busca de uma palavra e essa palavra aqui é bem interessante, é uma palavra muito importante nos dias de hoje, porque hoje todo mundo fala no final dos tempos, né? Então essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, ela é forte porque ela é tão forte, gente, que ontem nós tivemos, o pastor vai fazer uma campanha de 3 semanas falando só da passagem do Sofônias, aquela palavra Sofonias, que aquela passagemzinha ela é bem pequena, mas ela fala uma importância muito grande no final dos tempos. Ela é bem forte. E ele diz que Deus colocou no coração dele para ele fazer essas 3 semanas com essa palavra. É uma palavra de vigilância, uma palavra que nós temos que ser vigilantes, nós que somos crentes, temos que estar sempre preparados para coisas que podem vir a acontecer, né? Que tem acontecido guerras, rumores de guerras, isso aí já está acontecendo. Então, nós que somos crentes, que acreditamos na Bíblia, nós temos que ficar vigilantes, né? Não podemos dormir que nem Pedro, que nem, né, os discípulos de Jesus que dormiram quando ele pediu para vigiar. Nós temos que ficar espertos, porque Deus está pedindo. E hoje, Jesus colocou essa palavra no meu coração, que casualmente foi a mesma não foi de Sofonias, mas a palavra, eu vou ler para vocês, depois a gente vai conversar sobre ela. Ela se encontra em Abacuque, no capítulo 2, no versículo do 1 ao 3. Vai nos dizer assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que respostas eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Pediu para ele gravar as visões, escrever sobre tábuas, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apresse para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Palavra bem forte, né, gente? Aqui Deus estava falando no caso para Abacuque, né, que era um profeta solitário. Ele ficava esperando as respostas de Deus. E Deus deu as respostas para ele, pediu para ele escrever. Ele escreveu em tabletes de barro, ele escreveu em placas de metal, ele escreveu tudo e mostrou para o povo que aquilo ali um dia se cumpriria, né? E Deus cumpriu, né, as palavras, as profecias que ele deu para Abacuque, né? Aquilo ali era para preservar as mensagens do Senhor. E Deus, ele deixou a Bíblia para que nós possamos ter sempre esse ensinamento aqui que ele deixou para nós. Tudo aquilo que aconteceu no passado, ele deixou esse ensinamento. Todos do livro falam do final dos tempos, né? Todos têm essa visão, João foi que teve toda aquela visão lá no Apocalipse, mas Jesus, todos os profetas falam da vinda de Jesus, da volta do Senhor em glória, que terá escuridão, essas coisas, tudo que todos falam. Então, aqui a importância de nós preservarmos a palavra de Deus. Esses profetas novos que estão vindo agora, eles falam que nós temos que fazer
nós temos que fazer o nosso ID para as gerações futuras. A importância de nós preservarmos a palavra e passar, fazer o nosso ID que Deus Jesus pediu para os apóstolos, nós nos tornarmos discípulos de Deus para a geração futura. Então o que diz a geração? O que quer dizer geração futura? Que não vai terminar agora a nossa geração. Se os profetas estão falando que vai ter geração futura, é porque certamente ainda não é o fim, como Jesus diz lá na palavra. Guerras, rumores de guerras, mas não temam, não é ainda o fim. Então, gente, tudo que agora estão falando do final do mundo ainda não é o fim, ainda terão gerações futuras. Eu creio nisso, eu creio nos profetas de Deus. E se Deus diz para nós levarmos a palavra, para passar para a geração futura, é porque terá geração futura. Ainda não é o fim. Porque apesar que às vezes o fim também Jesus, antes do final de toda aquela destruição, né, que eles falam do final dos tempos, Jesus vai tirar a sua noiva, vai tirar a sua igreja, a igreja não vai passar por toda aquela tribulação. E depois da tribulação ainda vai ter os remanescentes que vão ficar ainda sofrendo, tentando ainda encontrar Jesus. Então assim, e depois terá destruição ainda, sabe? É um processo longo, essas coisas de Deus estão muito longas. A gente que sabe, a gente que tá aí esperando as promessas, mas a gente sabe que tudo com Deus é no tempo dele, é no Kairos dele, né? Ele tem o Kairos, que é o tempo dele, e nós temos o nosso Cronos, né? Que é o nosso tempo, que é bem diferente. Então tudo isso agora que está acontecendo, que vão atacar os Estados Unidos, que vai ter terceira guerra, são rumores de guerra, e depois talvez até tenha guerra, mas ainda não vai ser o fim. É o que Jesus fala na Bíblia, e o que fala na Bíblia é o que se concretiza. São as profecias, ainda mais que eram profecias de Jesus, de Elias. E todos os profetas fortes, todos eles preveram isso. Então, nós temos que ficar vigilantes, temos que também, se nós temos dom de visão, você que é aí que tem o dom da visão, dom de profetização, quando você tiver uma visão, você faça que nem Deus pediu aqui pro Abacuque, ó. Escreve a visão, grava sobre tábuas, porque possa ler até quem passe correndo, né? Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente e não tardará. Então, assim, quando Deus nos dá uma visão, a gente sempre tem que, é bom a gente escrever, escreve, faça que nem Daniel, quando Deus falou para Daniel da visão do sonho do rei, né? E Daniel sabia tudo, porque Deus falou diretamente com Daniel. Não foi através de profeta, não foi... Deus falou com Daniel. A Bíblia não diz como Deus falou, mas Deus falou com Daniel. Mas assim como Deus falou com Moisés diretamente, né? Deus falou com Elias através de voz. Então, Deus fala. Deus dá o jeito dele de falar. Você aí deve ter seu jeito, eu tenho o meu. E que eu fico muito feliz quando Deus fala comigo, Jesus fala comigo. E ele certifica aquilo ali. É a coisa mais linda que tem. Porque eu
pode todo mundo rir, pode todo mundo achar estranho, pode todo mundo achar que eu sou louca, mas eu tenho meu código com Deus. Eu tenho meu código com Deus e a minha busca é tão grande que Deus, quando Ele fala comigo, Ele fala e fala o meu código para mim saber que é eu. E Ele ainda diz: com quem estou falando vai saber que eu estou falando com ela. E isso aí é a coisa mais linda do mundo, tu saber. Então, procure também ter seu código com Deus. Ele não fica bravo, ele não fica... Não é uma blasfêmia, não é nada disso. Você tem a sua intimidade com Deus. Pede a Ele para Ele falar com você e dizer tal palavra, ou dizer tal verso de alguma oração, ou dizer algum versículo específico. Então, toda vez que Ele falar com você, Ele vai dizer aquele versículo. Se você estiver buscando, se você estiver obedecendo, você tem que estar na obediência, né? E é muito lindo que Deus fala realmente com você. Então, que essa palavra sirva de alguma coisa para você, alguma coisa não, coisa serve, né? Que sirva para você, sirva de alguma resposta, sirva de algum jeito, ela vai servir porque você chegou aí para escutar. Amém? Espero ter ajudado então. Fique na paz do Senhor, confie no Senhor, confie que tudo isso aqui que está na Bíblia, todas as profecias foram cumpridas e todas que Ele fez na sua vida será também cumprida. Você só tem que obedecer e amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? E o seu próximo, não esqueça. Então deixa um joinha aí, deixa um comentário e fique na paz do Senhor. Amém?